E aí então a gente começa a viver a transição para a burocracia, né? Mundialmente falando, com a Revolução Industrial nasce o capitalismo. E aí vem a Revolução Francesa, né? Colocando ideais de liberdade, independência da população, democracia de verdade. Após a Revolução Francesa, isso contagia positivamente o mundo inteiro, onde o povo começa a querer ter poder. Do povo para o povo e com o povo, literalmente a palavra democracia. Né? O que acontece então? Você começa a ter uma sociedade que reclama mais da ausência dos direitos, que começa a ter uma voz ativa maior, um Estado que começa a reconhecer que precisa escutar a sociedade, porque senão essa sociedade pode derrubar o poder. Você começa a ter uma movimentação maior de pessoas que crescem economicamente, porque, embora o trabalho fosse praticamente escravo nas fábricas, algumas pessoas conseguiram se emancipar e montar sua fabriquinha de fundo de quintal, que depois virou uma fábrica enorme. Escolas começam a se espalhar no mundo mais urbano, mais próximo das cidades, no formato que a gente conhece hoje. Quando se tem escola, quando se tem educação, você tem um povo que evolui em relação a pensamentos, a brigar por direitos e por aí vai. O mundo muda. Mudou a evolução tecnológica, isso acelera cada vez mais a questão dos direitos e dessas lutas. Sindicatos começam a ter mais força a partir dos anos 30. Várias leis são alteradas nos países por influência de sindicatos. Olha que avanço. Hoje a gente sabe que os sindicatos não servem para nada, a não ser por questão política, mas para aquela época, maravilhosos. Começam a existir certos princípios na gestão pública para eliminar de vez o patrimonialismo, que hoje são princípios fundamentais da nossa Constituição, como LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Isso começa a ser discutido no mundo inteiro. Tudo bem que o LIMP no Brasil demorou um pouquinho para ser definitivamente implementado, mas ele começa a ser implementado nas constituições mundiais já a partir dos anos 20, dos anos 30. Então, quer dizer, uma exigência maior pelo cumprimento da lei, mas ao mesmo tempo respeitando o costume do cidadão, a moral. Ao mesmo tempo sendo impessoal, sem qualquer distinção, mas levando em consideração uma evolução tecnológica e legal para o cidadão mundial. Então, quer dizer, essa transição para a burocracia, ela foi natural, porque a crise de 29 contribuiu muito com isso, com os países enxergando a necessidade de mudanças legais. Porque se ela fosse enfiada goela abaixo, teria guerras em vários outros países querendo evitar que o modelo burocrático fosse implementado, porque nenhum modelo patrimonialista aceitaria isso. Só que como o mundo inteiro passou a viver uma revolução a partir de 29, uma enorme crise, alguma coisa tem que mudar. Então o modelo burocrático mundial foi dificilmente implementado? Não. Houve uma certa facilidade para implementar. Vargas não teve muita dificuldade no início da implementação. Ele teve dificuldade quando ele começou a mexer com gente muito poderosa e ele queria eliminar a corrupção. Aí vem a ditadura. Mas enfim, nessa transição, algumas questões que falam sobre isso. A propósito da evolução da administração pública no Brasil, julgue os itens a seguir. O Estado oligárquico, modelo adotado no século passado, no Brasil, antes do primeiro governo Vargas, atribuía pouca importância às políticas sociais, o que fortaleceu o papel de instituições religiosas, voltadas para o atendimento das populações mais pobres e desprotegidas. Que questão chata. De todas que a gente viu até agora, essa é a mais chata por enquanto. Porque ela já mistura a questão de religiosidade, a Igreja Católica, a influência, como eu já coloquei, que ela existiu, a oligarquia brasileira que existia antes, o primeiro governo Vargas, políticas sociais, políticas públicas, enfim. De novo, o Estado oligárquico, modelo adotado no século passado, no Brasil, antes do primeiro governo Vargas, atribuía pouca importância às políticas sociais? Julga essa parte primeiro. Nenhuma importância à política social. Que política social foi implementada por Marechal Deodoro da Fonseca, por Floriano? Nenhuma. Alguma política social ainda existia de Dom Pedro II, e que foi talvez um dos gestores públicos brasileiros que mais tenha pensado na população. Atribuía pouca importância às políticas sociais, o que fortaleceu o papel de instituições religiosas, voltadas para o atendimento de populações mais pobres e desprotegidas? Questão correta. E aí então começam a existir o quê? Por meio da atuação dessas instituições religiosas. O início das organizações não governamentais, que hoje a gente conhece definitivamente institucionalizado no país e no mundo. Questão correta. Outra, uma de múltipla escolha aqui, mas é CESP. As características da administração pública patrimonialista incluem, letra A, gestão por resultados,
Poder racional legal e tecnicismo. Gestão por resultados? Nunca, né? Nepotismo, clientelismo e não separação entre público e privado. Está mais próximo da resposta, né? Não separação entre público e privado, tecnicismo e paternalismo. Tecnicismo não, né? Tecnicismo no sentido de olhar técnico mesmo, detalhado, estudos aprofundados acerca da implementação de processos, projetos e por aí vai, isso não existia na época. Poder racional legal, hierarquia funcional e formalismo. O que deixou errado a letra D? Hierarquia funcional. Departamentos trabalhando em conjunto, mesmo que não respeitem a uma hierarquia. Se colocasse aqui hierarquia linear, ainda vai, né? Mas funcional, estranho. Paternalismo, patrimonialismo e formalismo? Resposta correta no caso, letra B. Nepotismo, clientelismo, não separação entre a coisa pública e privada, conforme o esqueminha que a gente fez. E aí então a gente entra definitivamente no modelo burocrático. Tá aqui tranquilo? Posso apagar esse esqueminha aqui? Bom, e aí então começa o modelo burocrático, né? Então a gente tem Vargas, mais uma vez reforço isso como pai do modelo burocrático brasileiro. Ali eu coloquei imagens com excesso de papéis, etc., porque é a imagem que a gente tem da palavra burocracia hoje, né? Excesso de papel, demora e tudo mais. Mas não esquece, como eu falei, o modelo burocrático para o modelo anterior, perfeito, foi uma evolução. Então, características desse modelo burocrático. A ideia do modelo burocrático é diminuir as disfunções administrativas do Estado. Como seria essa diminuição das disfunções administrativas? Com aquelas palavras-chave que estão ali ao lado. Eu não vou copiar todas, só aquelas que eu não coloquei. Profissionalização, começa a ser altamente exigido. Carreira, tem um plano de carreira dentro do órgão público, dentro do Estado. Impessoalidade já havia citado. Formalismo, né, o tal do modelo racional legal. E Vargas começa a institucionalizar isso, não apenas com a CLT, que foi um avanço para o trabalhador brasileiro, mas com a questão da exigência e obrigatoriedade do então funcionário público brasileiro ser extremamente profissional. Capacitação, treinamento, cobrança de algum resultado. Isso foi fantástico, porque até então, quem era funcionário público não tinha nem exigência por resultados. E a partir da era Vargas, resultados começam a ser exigidos. Diga. Eu posso dizer que o modelo burocrático foi de 1930 a 1960? O modelo burocrático mundial em torno dos anos 30, em torno de 1930 até em torno de 1960. Não exatamente, precisamente 30 a 60. Em torno, pode. Mundial. Brasileiro não. Brasileiro demorou um pouco mais. Então, quer dizer, a ideia da burocracia foi maravilhosa, né? E as questões que falam de modelo burocrático, tomem cuidado. Reforço, eu sei que eu já falei isso várias vezes já até agora, vou falar de novo. Tenta prestar atenção, tenta perceber se está falando da burocracia comparada ao patrimonialismo ou da burocracia comparada ao gerencialismo. O gabarito muda, se mudar o ponto de vista. Então, vamos lá, questão 10. O modelo burocrático tradicional. Se falou burocrático tradicional, sempre lembrem do burocrático weberiano, a essência de Max Weber. Porque tem um momento que o modelo burocrático começa a se flexibilizar para introduzir o gerencialismo. É o início da perda do enrijecimento da burocracia a partir de 1948, 1952, levando ao modelo gerencial nos anos 60. Quando fala modelo burocrático tradicional, é aquele na essência, o livro bruto do Max Weber. Então, o modelo burocrático tradicional, priorizado pela Constituição Federal. Olha a banca querendo te sacanear. Porque você já põe na cabeça qual Constituição? É de 88, né? Priorizado pela Constituição Federal e pelo direito administrativo brasileiro, baseia-se no formalismo, no excesso de normas e na flexibilidade de procedimentos. Uma possível confusão que a banca poderia criar na sua cabeça, porque relacionada a qual Constituição? É aquela da época em que foi criada ou a de hoje? Mas ela morre de vez qualquer tipo de confusão com esse último termo. Qualquer burocracia, por mais próxima do gerencialismo que exista, não é flexível. Flexibilidade de procedimentos não existe na burocracia. Questão errada.
Só por causa da flexibilidade de procedimentos, o resto está certo. 11. O governo, olha só, essa questão é tão tendenciosa, cara. Eu acho que assim, o professor que elaborou essa questão, depois que ele elaborou, ele leu e sorriu, né? Imaginando a quantidade de candidatos que iam se lascar nessa questão. Quer ver? O governo autoritário de Vargas dá uma ideia positiva ou negativa sobre Vargas? Já está parecendo que o autor da questão está criticando Vargas. Olha ele te induzindo. Vargas foi uma filha da mãe. Vargas foi um cara ruim. Vargas foi um cara do mal. O Capetinho está aqui na sua orelha falando isso. Investiu na modernização da máquina administrativa do Estado. Se você levar em consideração a tentativa do autor da questão em te induzir, você já põe que está o quê? Que está errado. Imagina, como é que algo autoritário moderniza? Tua vontade é colocar errado. Só que algo autoritário moderniza sim. Porque é comparado, continuando, ó, por meio da difusão dos paradigmas burocráticos de Max Weber. Isso está comparando com o modelo gerencial ou com o modelo anterior? Wendel, não tá claro para mim se está comparando com o modelo atual com o modelo anterior. Pô, está falando de características do governo autoritário de Vargas que trazendo uma modernização, está comparado com o modelo anterior. Porque se fosse para comparar com o modelo atual, teria que citar em comparação com o modelo atual, em comparação com características do gerencialismo. Aí, beleza, mas não. Está falando da evolução histórica mesmo. Então, nesse caso, a questão está certa ou está errada? O governo autoritário de Vargas investiu na modernização da máquina do Estado? Aquelas leis todas que ele cria, que para nós hoje soa como algo enrijecedor, para aquela época foi uma evolução positiva. Porque a ideia qual era? Eliminar a corrupção. Por meio da difusão dos paradigmas de Max Weber? Sim, questão totalmente correta. Porque foi influenciado no livro Teoria da Burocracia do Max Weber que surge o modelo burocrático, não só mundial como brasileiro. Percebe? Dificilmente nesta prova o CESP tinha TGA no seu edital, mas está citando Max Weber, que é pai de uma TGA e foi uma das TGAs que levou à criação do modelo burocrático de gestão pública. Então, quer dizer, uma história se mistura com a outra, não tem como separar. Continuando. Uma já sobre o Decreto-Lei 200. A gente vai conhecer vários aspectos do Decreto-Lei 200, mas já antecipando. De acordo com o Decreto-Lei 267, a execução das atividades da administração federal deveria centrar-se nos moldes burocráticos? Essa questão eu coloquei aqui antes de explicar o Decreto-Lei 200, para fazer um teste, como eu faço de vez em quando nessas aulas. Eu sempre tenho uma resposta que não é a correta, mas que é a tendência de vocês. Olha o ano do Decreto-Lei 267. Rapidamente, teu cérebro puxa para como estava o país em 67. Como estava o Brasil em 67? Uma guerra civil, né? O regime militar. De Dilma, uma jovem Dilma Rousseff pegando em armas e sequestrando gerentes de banco, sequestrando embaixadores americanos, etc. O governo, então, mandando prender, mandando torturar, muita gente sumindo. Elis Regina, Chico Buarque, fumando sua maconha, escrevendo suas músicas e fugindo para outros países. Enfim, esse era o Brasil da época. Poxa, se o Brasil da época era assim, imagina que nos anos 60, no meio de um regime militar, a gente vai ter algo que positivo para o país. Vai ter algo rígido, né? E aí a questão pergunta, de acordo com o Decreto 200, a evolução das atividades da administração federal deveria centrar-se em moldes burocráticos. A maioria põe correto. Só que essa questão está totalmente errada. O Decreto-Lei 200 começa o modelo gerencial no Brasil. Alguém aqui já pegou o Decreto-Lei 200 para ler? A maioria não. Não está no edital? Aí é que tá. Você precisa ler o Decreto-Lei 200 inteiro? Não. O Decreto-Lei 200 é pequeno, relativamente pequeno, tem umas 70 páginas. Pequeno, né? Só que mais da metade dele, sabe o que ele fala? A criação dos ministérios da época, os novos ministérios, tal. Isso não vai cair na sua prova. O que vai cair na sua prova são as características que o Decreto-Lei 200 coloca para o Brasil daquele momento, em termos de descentralização da máquina pública. A palavra-chave para o Decreto-Lei 200, descentralizar. Só que eu pergunto a vocês, descentralizar é característica de burocracia ou de gerencialismo? Gerencialismo. No meio do regime militar, em 67,
com o pior governante militar que a gente teve, que foi Castelo Branco. Então, quer dizer, olha que contradição. É aí que eu me pergunto, gente, mas aí é questão de opinião. E eu não posso dar opinião sobre aquilo que eu não vivi. Mas eu me questiono, será que essa época dos anos 60, que hoje todo mundo pinta como tendo sido uma praga horrível para o país, foi tão ruim assim? Será que realmente merece se chamar de ditadura? Que foi o próprio Congresso que quis que os militares assumissem. Mas enfim, aí é um debate que cada um vai para a sua opinião. E com a opinião não cai em prova. Mas o que eu quero mostrar é tirar da sua cabeça que a questão, o regime militar, a ditadura militar dos anos 60, imagina que no meio da ditadura militar vai sair algo positivo para a gestão pública brasileira, descentralizando, porque se são militares e ditadores é extremamente centralizador, não é isso que a gente faz analogia? Só que não. O Decreto-Lei 200 foi a tentativa do Brasil acompanhar a evolução gerencial mundo afora, que também foi nos anos 60. Só que qual era o problema? Enquanto o Decreto-Lei 200, que é maravilhoso, a gente vai conhecer ele daqui a pouco em vários detalhes, é uma evolução para o gerencialismo, o Brasil vivia uma guerra civil interna. Então, quer dizer, nenhum modelo, nenhuma reforma administrativa, nada de bom vai para frente quando você tem uma crise civil no país. Então, quer dizer, isso não foi definitivamente implementado. O Decreto-Lei 200 é maravilhoso, vários aspectos dele são presentes até hoje na gestão gerencial brasileira. Mas a gente vivia um caos. Então, sendo assim, eu não posso dizer que o Decreto-Lei 200 é o pai do modelo gerencial brasileiro, porque não foi dado continuidade na evolução do gerencialismo a partir daí. Mas foi uma primeira tentativa. As bancas usam esse termo, inclusive. É correto afirmar que o Decreto-Lei 200 foi a primeira tentativa de introdução do modelo gerencial no Brasil? Sim, conforme a gente vai ver mais detalhes daqui a pouco. Então não é em molde burocrático. Só não esquece isso por enquanto. Falou Decreto-Lei 200, é gerencial, não é burocrático. 13. O modelo burocrático adotado no Brasil caracteriza-se pela racionalidade absoluta e pela grande despersonalização no relacionamento. Essa questão é chatinha também, ó. Modelo burocrático adotado no Brasil, Vargas, já vai a cabeça lá para o Vargas. Caracteriza-se por racionalidade absoluta? Sim, isso é característico de qualquer modelo burocrático, racional, legal. E grande despersonalização no relacionamento. Nem dizer que sua cabeça nesse momento não vai para atendimento, de atender de forma personalizada, fria ou mais humanizada. Só que aqui não está falando de atendimento, está falando de relacionamento. Questão correta. Os relacionamentos passam a ser despersonalizados. Entre servidores e cidadão, entre Estado, entre gestores públicos, entre a gestão pública e a iniciativa privada, em qualquer aspecto. Mas antes tinha personalização. Total. O imperador só se relacionava com quem ele queria. O que é despersonalização no relacionamento aqui? Não é algo ruim de atender mal as pessoas. É de justamente tirar a questão pessoal das relações. Então, por exemplo, eu gosto muito de você, mas eu sou Estado, você é cidadão, eu vou fazer o que eu posso fazer na condição de Estado. Seguir a lei. Mesmo que eu goste muito de você. Isso. O que significa, em outras palavras, o modelo racional legal. Uso da razão, uso da lei. Sem paternalismos, sem nepotismos, sem preferências, sem pechadas, sem indicações. Olha que mundo perfeito. O modelo brasileiro conseguiu implementar isso? A gente já viu que não. Outra, a fim de combater o nepotismo e a corrupção patrimonialista, o Estado burocrático orientava-se pelas ideias de profissionalização, flexibilização dos processos, impessoalidade e gestão participativa. Eu não sei se vocês conseguem enxergar até aqui, eu peguei questões aleatórias, tá? Eu não fui escolhendo a dedo não, fui pegando aleatório, de várias épocas inclusive. Que o centro das questões até aqui é sempre o mesmo, é a troca de palavras de citar um modelo com características de outro modelo. É sempre assim. Então, quer dizer, não há a necessidade de um mega estudo aprofundado, pegar o Decreto-Lei 200 inteiro e criar um mapa mental do Decreto-Lei 200. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou ensinar como estudar o Decreto-Lei 200. É a coisa mais simples, pensando nas provas de hoje dentro da evolução dos modelos. Mas, ó, a fim de combater o nepotismo e a corrupção patrimonialista, o Estado burocrático orientava-se pelas ideias de profissionalização? Sim. Flexibilização dos processos? Não. Porque se a ideia é enrijecer, para justamente eliminar a corrupção, os processos passam a ser menos flexíveis, ou melhor, inflexíveis. Isso é característico do gerencialismo. Flexibilidade de processo é gerencialismo. Impessoalidade, tudo bem. Gestão participativa
Trazer o cidadão para o debate público sobre as políticas públicas e as leis? Nunca nessa vida. Questão errada. 2 erros. Gestão participativa e flexibilização dos processos. Mas eu não posso falar que na burocracia, tendo a questão do voto e tendo mudado, por exemplo, de regime, no regime democrático, não existia uma participação da sociedade? Eleições diretas na época da burocracia? Qual foi o presidente eleito pelo povo naquela época? Mas depois? Enrijece de novo, entendeu? Você não tem uma continuidade disso. Então não. Por mais que tenha a característica democrática do voto, eu não posso dizer que essa democracia é generalizada para todos os aspectos das políticas públicas e da gestão do Estado. Posso dizer que é participativo? Principalmente Vargas. Olha só o exemplo que você citou. Vargas como exemplo de democracia no sentido do voto. E a ditadura que ele implementa. E o fechamento do Congresso. Entendeu? Então assim, não dá porque é contraditório. A evolução brasileira é muito contraditória comparado à normalidade da evolução mundial. Só que esse é o problema. Se você traz para a prova a evolução da linha do tempo mundial para a realidade brasileira, você erra. Entendeu? Por isso que eu falo, vai estudar administração pública brasileira só a obra do Bresser, não peguem outro autor. Porque as questões são tiradas só dele. Tá? Outro, o controle dos abusos contra o patrimônio público é uma das características almejadas pela administração pública burocrática. Um de cada vez. Bom, o controle dos abusos contra o patrimônio público. Isso existia no patrimonialismo? Totalmente. Tudo pertencia ao rei, ao soberano, ao ditador? É uma das características almejadas pela administração pública burocrática? Totalmente correto. A burocracia vem com essa ideia de eliminar esses abusos. Tá aqui tranquilo? Então olha só. A gente viu modelo patrimonialista, burocrático. Então agora a gente fala de uma fase que é a transição da burocracia para o gerencialismo. E aí o próprio Bresser, agora a gente vai ver especificamente mesmo o texto do Bresser, o que ele diz sobre isso. Olha o que ele fala. O Estado estava tão preocupado em ser eficiente, né, na fase burocrática, leis, regras, normas, procedimentos, e evitar a corrupção, que ele não pensava em outra coisa. Tanto é que o Vargas, ele se perde por causa disso. Né? Quando ele vem com a ditadura, quando ele vem com o Estado Novo, para eliminar a corrupção e tudo mais, a intenção era boa, mas, e o resto? Né? Será que eu tenho que só eliminar a corrupção? E as políticas públicas, e o bem-estar da sociedade, a evolução dos próprios serviços públicos? É legal colocar a profissionalização, a questão de carreira, né, que são características da burocracia, mas você tem que fazer isso funcionar. Isso foi um pouco abandonado, porque o objetivo principal era eliminar a corrupção. E mesmo porque, você concorda que a eliminação da corrupção é eleitoreira. Faz um político ser popular, se ele conseguir fazer isso. E então, por uma questão de vaidade, talvez, a maioria desses gestores públicos mundialmente que foram implementar o modelo burocrático centralizaram principalmente na eliminação da corrupção, que é importante, mas não pode ser o único foco do modelo burocrático. E ainda ele coloca, e nem isso conseguiu, porque realmente a corrupção não foi eliminada, principalmente no Brasil. Pois, além de não ser eficaz, não estava sequer sendo eficiente. Palavras do próprio Bresser. E a corrupção e o nepotismo não acabaram. Continuaram existindo, embora em menor grau. Essa expressão menor grau causa estranheza. Alguns pensarão, antigamente era pior do que hoje? Porque hoje em dia a gente tem uma noção de que pior do que está não fica. Segundo o Tiririca, né? Mas ficou, né? Foi comprovado que ficou. Só que na época era bem pior. Pra vocês terem uma ideia, a corrupção daquele momento, que inicia o modelo burocrático, era muito pior que a de hoje. E olha que a de hoje é horrível, né? É importante destacar que o interesse público passou a ser o mesmo interesse do Estado, ou seja, o soberano não era mais um ser divino, nem era tampouco o povo, era o Estado. Então, na realidade, olha a crítica do Bresser, que o modelo burocrático, que era para eliminar a corrupção, tirando o poder do ditador, deu poder ao Estado. Então, quer dizer, ao invés do ditador ser o soberano, agora é o Estado que é o soberano. Cadê o povo? E é uma realidade. O modelo burocrático foi essencial para diminuir a corrupção, criar leis e tudo mais, mas o povo ficou deixado de lado. O povo só é realmente privilegiado, em teoria, no modelo gerencial, que é você dá liberdade ao povo, você dá possibilidades de empreendedorismo, de participação ativa na execução e na formulação de políticas públicas, onde o Estado, o povo é convidado ao debate com o Estado em fóruns públicos. Por exemplo, aqui no Guará,
vez ou outro, o administrador do Guará usa o CAV, o ginásio do CAV, para fazer debate com a sociedade do Guará sobre políticas públicas a serem executadas ali. É um exemplo. Só que isso poderia ocorrer no Brasil inteiro, em cada município, né? A gente não tem isso tão generalizado. Mas isso aí já é característica do gerencialismo. Esses debates não existem no modelo burocrático, que é o que o Bresser coloca. Então, quer dizer, a população foi deixada de lado no modelo burocrático, nessa crítica. Aí ele coloca ainda, ó, o mundo, porém, foi mudando. A técnica evoluía em escala astronômica. Os mercados se achataram, surgiu a classe média. Porque até então era só as extremidades, ou os ricos ou os pobres. Começa a surgir uma classe média. A complexidade das nações não permitia mais um Estado omisso. Né? Veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Grande Depressão, veio a crise de 29, veio a Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, o comportamento, o pensamento mundial evoluiu. Embora as guerras sejam horríveis, mas elas são essenciais para que no pós-guerra venha um novo pensamento mundial acerca das coisas, novas tecnologias. Se a gente hoje tem celular, é porque na Primeira Guerra Mundial alguém inventou lá um telefone que era uma mochila para se comunicar via rádio com outro soldado. Então, de alguma forma, isso faz com que a sociedade evolua. Né? O Estado não poderia mais negligenciar sua função. Começa a surgir a partir, então, o conceito de bem-estar social. Um Estado preocupado com o bem-estar das pessoas. Não digo que seja o gerencialismo puro ainda, mas é o início de uma preocupação de colocar o cidadão como cliente, de tratar o cidadão tão bem quanto um cliente deveria ser bem tratado pela iniciativa privada. Né? Esse foi o reforço da burocracia, só que com mais ética. Deu certo por um tempo, mas não muito. E aí a gente entra então no Decreto-Lei 200, que tenta iniciar o modelo gerencial no Brasil, acompanhando a evolução do modelo gerencial mundo afora, que foi nos anos 60. Aí quando você pega o Decreto-Lei 200, se você imprimi-lo em Word, ele vai dar umas 70 páginas. Você precisa estudar o Decreto-Lei 200 todinho para uma prova que pede bem claro, Decreto-Lei 200, porque a gente está acostumado com isso. Se tem um decreto na prova, você tem que estudar o decreto inteiro, não é? Só que nesse caso, galera, hashtag fica a dica, é o Decreto-Lei 200 dentro dessa evolução da administração pública. Então, o que nos interessa para qualquer prova sobre o Decreto-Lei 200? O que ele trouxe de gerencial para a gestão pública brasileira? Pelo menos o que ele tentou trazer. Mais da metade do Decreto-Lei 200 é compondo os novos ministérios da época. Isso você precisa estudar? Esses novos ministérios da época nem são mais os ministérios de hoje. Não precisa. O que você precisa, principalmente os primeiros artigos do Decreto 200, que compõem aquela introdução, para que serve o Decreto 200, quais são as suas intenções. E isso eu já deixei selecionado para vocês. Então, quer dizer, nesse material, que eu também envio por e-mail, enfim, você só vai estudar sobre o Decreto 200 essas telas. Você não vai pegar o Decreto 200 inteiro, é perda de tempo, beleza? O que tem que ficar na sua cabeça sobre o Decreto-Lei 200 de 67? Olha o artigo 1º. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado, uma definição do Decreto 200, que é o que a gente conhece como administração pública direta. Beleza. Até aí, também era assim antes. Só que a inovação do Decreto-Lei 200 é criar a administração pública indireta. A principal palavra-chave de Decreto-Lei 200 é essa. Administração indireta, Decreto-Lei 200, e descentralização. O que eu sei, meus amigos, que parece contraditório com o aspecto de vivermos nessa época um regime militar que era altamente centralizador em relação à questão da sociedade, não deixar a sociedade expressar suas opiniões, perseguição, morte, tortura, aquela coisa toda que a gente ouve falar. Mas o que cai em prova é o mundo maravilhoso da teoria. O Decreto-Lei 200 é o principal documento descentralizador da gestão pública brasileira daquele momento, por mais que não tenha sido executado na totalidade. Ainda coloca, o Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e regulamentar, com o auxílio dos órgãos que compõem a administração federal. Percebe? Eu sei que para hoje isso é tão básico, todo mundo sabe disso. Só que para a época foi uma inovação, porque está tirando do poder, está tirando das mãos exclusivas de presidente e ministros a questão de tomada de decisão. Foi o primeiro texto na história das reformas administrativas brasileiras que diz, presidente e ministros, tudo que vocês venham fazer será com o auxílio dos órgãos, não sozinhos. Então isso já é uma descentralização, no artigo 2º.
Artigo 3º. Respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo, da Constituição, o Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e o funcionamento dos órgãos da administração federal. Fazendo uma analogia com hoje, com o modelo gerencial do Fernando Henrique, o plano diretor, de alguma forma está colocando o quê? O Poder Executivo como um agente regulador, só que aí não da economia ainda. Porque agente regulador da economia é no PEDRAE, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Mas como agente regulador do próprio Estado. Então, quer dizer, está colocando aqui o Poder Executivo com poderes de regular as atribuições dos outros órgãos. Por isso a descentralização. Se descentraliza, mas o Decreto-Lei 200 está dizendo, ó, a gente está descentralizando, órgãos, vocês vão passar a ter autonomia agora. Mas o Poder Executivo aqui está fiscalizando. A gente está de olho. É isso que até então quer dizer o Decreto 200. Continuando. O que compreende a administração federal? A administração direta e indireta. É a primeira vez numa reforma administrativa que vem o termo administração indireta. Essa foi, como eu falei, a grande inovação do Decreto 200. Então, a administração direta se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa de presidência e ministérios. A administração indireta. Quem compõe a administração indireta a partir do Decreto 200 e continua até hoje isso? Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Possível questão de prova. Isso é fácil de cair em prova. Qual é a composição da administração indireta de acordo com o Decreto-Lei 200? Então, são essas 4. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Isso é importante a gente levar para a prova. As entidades compreendidas na administração indireta vinculam-se ao Ministério cuja área de competência estiver enquadrada. Então, quer dizer, cada autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública responde ao Ministério de competência, onde esse Ministério atuará como um agente regulador das atividades desses entes que passam a ser criados pelo Decreto 200, que hoje não é novidade para ninguém. Mas, como eu falei, a inovação da época é porque a criação foi aqui, né? Artigo 5º. Aí vem as definições. Gente, se eu puder, desses artigos que eu selecionei, que são os que você tem que estudar, dizer assim, qual é o mais importante pensando em prova? É esse, o artigo 5º. Porque ele define. Muito fácil a banca criar questões. É correto afirmar que a autarquia é isso, de acordo com o decreto. Empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação pública. Embora todos vocês já saibam, porque estudam pra caramba direito administrativo, 8.112, todas as leis, mas de acordo com o texto do Decreto-Lei 200, o que é uma autarquia? O serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Não é diferente dos dias de hoje, para os dias de hoje é a mesma definição, mas foi criado aqui. Empresa pública. O que é uma empresa pública de acordo com o Decreto-Lei 200? Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Alguma definição diferente de empresa pública para os dias de hoje? Também não. Sociedade de economia mista. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exploração da atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou à entidade da administração indireta. Diferente de hoje? Também não. E por fim, o que é uma fundação pública? Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Também não é diferente da definição de hoje, mas a definição nasceu no Decreto 200. Então, quer dizer, se eu fosse criar uma questão criando pegadinhas, troca de palavras, é extremamente importante vocês sempre grifarem essa questão. Se é de direito privado, se envolve direito público junto, se é só de direito privado. Então, a personalidade, empresa pública, direito privado. Economia mista, direito privado. Fundação pública, direito privado. Só que, nesse caso, sem fins lucrativos. A empresa pública tem fins lucrativos. Então, quer dizer, essa diferenciação das 4 eu acho essencial. E isso você tem que levar para a prova.
Não acredito nisso como tema de redação, mas acredito em questões colocando essas definições na sua prova. Continuando, então. Princípios fundamentais do Decreto-Lei 200. As atividades da administração federal obedecerão aos seguintes princípios. 5 princípios: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Percebe que são termos que a gente estuda, em teoria, para qualquer prova de concurso. Planejamento, estratégico, tático, operacional. Coordenação, que aí a gente chama de direção nas funções da administração. Descentralização, delegação de competência, que lá em gestão de pessoas a gente chama de empowerment, né? E controle. Então, quer dizer, o Decreto-Lei 200 foi o primeiro documento na história do país que começa a usar termos utilizados pela iniciativa privada, conceitos de empresas privadas para a gestão pública. Então, quer dizer, teria tudo para ter sido o pai do modelo gerencial brasileiro, o Decreto-Lei 200. O texto é perfeito para a época e para hoje ainda, tanto é que ele praticamente inteiro continua atual, com exceção de composição de ministérios, que teve várias reformulações depois disso. Esses princípios fundamentais são os mesmos até hoje. Aí, cada capítulo a seguir vai falar de cada termo desse. Então, sobre planejamento. Olha a definição de planejamento segundo o decreto. A ação governamental obedecerá a planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas, e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos. Grifem isso. Quais os instrumentos básicos exigidos para planejamento de Estado de acordo com o Decreto 200? Plano Geral de Governo, Programas Gerais, Setoriais e Regionais de duração plurianual, Orçamento-Programa Anual e Programação Financeira de Desembolso. Então, a questão do orçamento-programa, que a gente estuda tanto lá em AFO, que é aquela matéria que é a praga, que não é coisa de Deus, surge a partir de onde? Se você pegar vários livros e apostilas, coloca que tudo que a gente estuda ali em AFO surgiu a partir do plano diretor de reforma do aparelho do Estado, Fernando Henrique. Mas não, a gente começa a falar de orçamento-programa anual a partir do Decreto 200. Então, quer dizer, o embrião, né, de todas as leis que se estudam em AFO, que são mais modernos, está aqui no Decreto 200 também. Esses 4 instrumentos básicos de planejamento de governo, de acordo com o decreto, eu também considero algo obrigatório para vocês levarem para a prova. Plano Geral de Governo, Programas Gerais, Setoriais e Regionais, plurianuais, Orçamento-Programa Anual e Programação Financeira de Desembolso, caso venha a ocorrer alguma necessidade. Aí, descentralização. O que é descentralização segundo o decreto? Como ela é feita? A execução das atividades da administração federal deve ser amplamente descentralizada. A banca pode trocar o termo amplamente por estritamente. Então, quer dizer, mostrando, tem que ter alguma descentralização, mas nem tanto. Não. O termo do decreto 200 é amplamente descentralizado. Ela será posta em prática em 3 planos principais. Dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção e de execução. Da administração federal para as unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio. Percebe? Descentraliza, mas o Estado sempre se colocando como regulador, né? A União regulando os Estados, literalmente, na execução disso, desde que essas unidades federadas estejam devidamente aparelhadas. Se não estiverem, continua sob a execução do próprio Estado, da própria União. Da administração federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. Olhem nisso, de contratos, concessões, convênios, a partir do Decreto-Lei 200, que hoje a gente estuda pra caramba lá no direito administrativo, como é que esses contratos e convênios ocorrem hoje. Mas é aquilo que eu digo, em algum momento do Decreto 200 se explica detalhes de como são feitos esses contratos e convênios. Esse texto você não precisa estudar, porque esses contratos e convênios, em detalhe, são executados da mesma forma hoje como era na publicação do Decreto 267? Não. Isso é moderno. Mas você tem que saber quando isso começou e por que isso começou. Então, a banca pode criar questões falando de regras de um convênio hoje, mas associando com o seu início lá no Decreto 200, etc., pegando a parte histórica da evolução do início dos convênios e contratos? Sim. E sempre o início de tudo isso está no Decreto 200. Sobre delegação de competência, né, o que o decreto fala? A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade das decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Não falou nada.
É facultado ao presidente da República, aos ministros, às autoridades da administração federal, delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento. Percebe? É uma descentralização, mas não é na sua totalidade. Você não dá total autonomia para a administração indireta, no Decreto 200. Ela dá autonomia, mas sempre determinada pela administração direta, presidente e ministros. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê órgãos que respondem a outros órgãos e que isso não chega necessariamente diretamente para a administração direta. Hoje a descentralização é mais ampla, né? Aqui era um pouco mais restrita, mas ainda assim é uma descentralização, né? O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação. Não limita, entende? Mas pelo menos é o início. Não existia nem isso antes. Então é um avanço. Mas para hoje, limitaria. Porque tudo vai ter que ter documentado. Quem delegou, quem foi o delegado e até onde vai o limite da pessoa que teve uma autonomia delegada. Hoje não. Porque hoje, o que não existia tanto na época, hoje ocorre a prática do accountability, que é prestar contas. Então, quer dizer, eu posso ter mais liberdade, mas eu vou ter que prestar conta de tudo que eu faço. Não é que nessa época você não tivesse que prestar contas, mas você presta contas direto para quem delegou. Hoje, se presta contas é para a sociedade. Então, quer dizer, é diferente. Há uma fiscalização maior, em teoria, hoje, do que no passado. Porque hoje a fiscalização é da sociedade inteira. Só que em teoria, né? A gente sabe que isso não funciona muito bem aqui no Brasil. Sobre o pessoal civil, né, que atua junto ao governo. Então, o Poder Executivo promoverá a revisão da legislação e das normas regulamentares relativas ao pessoal do serviço público civil, com o objetivo de ajustá-las aos seguintes princípios. Isso também é obrigatório para essa prova. Valorização e dignificação da função pública e ao servidor público. Embora o conceito de servidor tenha sido definitivamente institucionalizado pelo Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, do Fernando Henrique, aqui já se usava o termo servidor público, no Decreto-Lei 200. Percebe mais uma vez, eu posso dizer que o Plano Diretor é um avanço do Decreto 200? Só que o Decreto 200 não levou à fama, justamente pela época em que ele foi publicado. Aumento de produtividade, percebe que são termos típicos de iniciativa privada. Gerencialismo, né? Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público, foco em treinamento, desenvolvimento, gestão de pessoas pura. Fortalecimento do sistema de mérito para ingresso na função pública, acesso à função superior e escolha do ocupante de funções de direção e assessoramento. Reforça a questão do concurso público, já criado anteriormente. Conduta funcional pautada por normas éticas, cuja infração incompatibiliza o servidor para a função. Tem algo de burocrático aqui. Está colocando uma ameaça. Mas essa ameaça realmente tem que existir. Você vai descentralizar, mas você tem que lembrar esse servidor que o que ele fizer de errado será penalizado, né? Constituição de quadros dirigentes mediante formação e aperfeiçoamento de administradores capacitados. Nossa, se isso fosse verdadeiro, né? Imagina, órgãos públicos que tenham como gestores gente capacitada para assumir a gestão daquele órgão e não cargo político, né? A garantir a qualidade, produtividade e continuidade da ação governamental, em consonância com critérios éticos. Segundo o próprio Bresser, o Decreto-Lei 200 é muito mais avançado que a Constituição de 88, segundo Bresser. A Constituição de 88 atrapalha a evolução do Decreto-Lei 200. Porque a Constituição de 88 é muito burocrática, é muito mimimi, segundo Bresser. O que impede também que isso avance, né? Só que aí depois veio o Plano Diretor do Fernando Henrique. Retribuição baseada na classificação das funções a desempenhar, levando-se em conta o nível educacional exigido pelos deveres e responsabilidades do cargo. Começar então a colocar em seus devidos cargos esses servidores públicos que tenham também formação acadêmica suficiente para ocupar aqueles cargos. Meritocracia pura, característica de burocracia, mas para gerar uma flexibilização. É aquilo que eu falei, o Decreto-Lei 200, embora tenha tentado implementar um modelo gerencial, eu posso chamá-lo também de um decreto de transição, porque ele tenta tirar o Brasil da burocracia, mas ele não consegue implementar na sua totalidade, né? Organização dos quadros funcionais, levando em conta interesses de recrutamento nacional para certas funções e a necessidade de relacionar o mercado de trabalho local ou regional, o recrutamento, a seleção e a remuneração das demais funções. O próprio Decreto-Lei 200 está dizendo que recrutamento, seleção, remuneração tem que ter carinha de iniciativa privada, tem que ser feito nos mesmos moldes. E aí a gente tem outro problema, o concurso público atrapalha isso. O que garante que o primeiro colocado numa prova vai ser o melhor funcionário do órgão?
Na realidade, quase nunca é. Esses ratos de concurso, que sempre passam em primeiro e segundo, que ficam pulando de órgão em órgão, por que não param no órgão? Porque eles não pegam, estudaram tanto na vida, focaram a vida só no estudo, que esqueceram de trabalhar, de adquirir prática de mercado, visão de mercado, não consegue se adequar a trabalho. E aí fica pulando de órgão em órgão. Então, quer dizer, por que não... Você concorda que você chega num certo nível, aonde você... Tomara que todos vocês cheguem nesse nível um dia, onde você pode escolher o órgão que você quer trabalhar. Pô, por que você não firma e fica num só? Os salários vão ser praticamente os mesmos elevados. Não, fica pulando, porque não pegou a manha de trabalho. Eu falo para vocês, o melhor servidor seria provavelmente aquela pessoa que não tem o menor tempo de estudar e nem condição de passar numa prova, mas seria o melhor servidor, por causa da experiência de mercado, por causa do trabalho que já executou, por causa de todo o seu currículo, né? Só que vocês estão percebendo que, de um tempo para cá, as exigências para a entrada no órgão público estão ficando piores, no sentido de mais critérios? Não é só a prova agora. É a prova e psicotécnico, é a prova e avaliação de títulos. Tem certos órgãos que já exigem experiência curricular comprovada. Daqui a pouco vai ter entrevista. Eu não duvido de daqui a pouco evoluir para a questão da entrevista e a entrevista ser eliminatória, mesmo você já tendo passado numa prova. Horrível para a gente que quer ser servidor, mas se for no lugar de cidadão, você vai ser muito melhor atendido, a gente mais capacitado, entende? E a ideia é essa, elevar a capacitação cada vez mais. Tudo isso surgiu aqui. Concessão de maior autonomia aos dirigentes e chefes na administração de pessoal, visando fortalecer a autoridade do comando e seus diferentes graus, e dar-lhes efetiva responsabilidade pela supervisão e rendimento do serviço sob a sua jurisdição. É o início da accountability de novo. Aqui o Decreto-Lei 200 está deixando claro que haverá uma cobrança maior em cima dos gestores dos órgãos em relação às atividades executadas lá dentro. Vai ter que dar satisfação, vai ter que dizer o que está acontecendo. É o início da accountability da forma mais disseminada que a gente tem hoje. Fixação da quantidade de servidores de acordo com as reais necessidades do funcionamento de cada órgão. Lindo no papel. Quantos órgãos tem aí faltando servidor pra caramba? E quantos tem em excesso de um monte de servidor sem fazer nada dentro do órgão? E aí, por mais, amigos, que a gestão Lula tenha sido benéfica para concurso público, foi a gestão que mais inchou a máquina pública de servidores sem fazer nada. Teve muito concurso que não precisava ter, e teve muito concurso que tinha que existir e não existiu, né, gerando esse déficit. Enfim. Aí eu pergunto, deixa eu associar com uma matéria que a gente viu na semana passada, gestão de processos. E para quem não viu, mas que tem que estar estudando. Não seria adequado a possibilidade de uma reengenharia na gestão pública brasileira, com mudanças radicais, realocando servidores? Necessário seria. Mas o que prende, o que impede o Brasil de fazer isso? As leis. A lei não vai permitir te tirar de um órgão e te colocar no outro, porque aqui você não é necessário e ali você é. Entende? Aí você vai falar que é desvio de função, e não sei o que, vai exigir mais direitos, vai querer receber mais, talvez não queira ir porque não vai se adaptar. Se a reengenharia fosse permitida no seu sentido amplo, seria fantástico, porque você alocaria servidores que estão inutilizados no órgão para serem mais úteis em outro. E assim vai. Isso é uma tendência. No futuro vai ser assim. Tá? Mas quando no futuro, pensando em Brasil, calma, dá tempo de você passar no concurso e se aposentar. Dá tempo. Seus filhos não. Seus filhos vão passar por isso e morrer. Seus filhos não. Eu acho que para os próximos 30 anos. Entende? Agora, na evolução mundial, isso já começa a acontecer em outros países europeus. De reengenharia dentro dos órgãos. De realocação de um servidor. Ah, você não é servidor do órgão X. Ah, mas eu fiz o concurso para o órgão X. No Brasil é assim. Na Europa, você fez um concurso para trabalhar para o Estado. Você vai ser alocado em qualquer lugar que o Estado deseje. Entendeu? Eu acho isso melhor em termos de efetividade, produtividade, foco no cidadão. Mas pensando em você individualmente querendo ser servidor. É igual a iniciativa privada. Tu vai mudar de departamento, se não quiser, pede para sair. Vai ser mais ou menos assim. Entendeu? É melhor se você tiver uma cultura de pessoas que se preparem continuamente para isso. Se você, por exemplo, eu só aproveitar como jornalista em algum lugar que precise e não precisa ficar lá como, sei lá, assessor administrativo. Seria ótimo, desde que te aloquem dentro da sua carreira, dentro daquilo que você gosta de fazer. É o que eu estou falando. A ideia teórica é perfeita. A execução brasileira, quando isso começar a acontecer, você acha que vai ser assim? É capaz de te tirarem da sua posição de jornalista, porque está precisando de uma analista financeira no Ministério X e você vai ser analista financeiro. Mas eu não sei nada, tudo bem, o Estado te prepara, a gente vai te dar curso. E você vai ter que aceitar.
Entende? Isso é um risco, né? Mas em teoria seria perfeito, né? E a teoria sempre é maravilhosa. Eliminação, ou reabsorção do pessoal ocioso, mediante aproveitamento dos servidores excedentes ou reaproveitamento aos desajustados, esse termo é legal, em funções compatíveis com as suas comprovadas qualificações. Olha o que você acabou de citar aqui, de ser adequado de acordo com a sua qualificação e aptidões vocacionais, impedindo-se novas admissões enquanto houver servidores disponíveis para a função. Pensa não como candidato a serviço público, pensa como cidadão e Estado. Não é perfeito? Só se abre concurso depois que a gente fez um exame completo e detalhado de quem está no lugar errado, colocar no lugar certo, fazer cada pessoa ficar feliz com o cargo público que ocupa dentro das suas próprias aptidões. Maravilhoso. Economia para o Estado. Menos impostos, na teoria. Mas no Poder Judiciário é assim, né? Já. No Poder Judiciário é. O Poder Judiciário, eu não posso comparar com os modelos de gestão do Executivo e do Legislativo, não. O Legislativo também está bem evoluído, agora o Executivo... Então, o Judiciário é muito mais avançado. Por exemplo, a área de gestão de pessoas de vários tribunais, do MPU, de TRTs, deixa muita área de gestão de pessoas de empresa privada no chinelo. Tamanho avanço, com psicólogo, antropólogo, pedagogo, sociólogo. Tem esses profissionais todos. Agora, vai para a área de RH de um ministério. Tem só lá um servidor, nível médio, fazendo lá controle burocrático. É o velho DP, Departamento de Pessoal. O Executivo tem muito a avançar, o Judiciário dá de 10. Tá? Que mais? Onde aparece? Instituição pelo Poder Executivo de reconhecimento do mérito aos servidores que contribuam com sugestões, planos e projetos não elaborados em decorrência do exercício das suas funções. Valorização do servidor por apresentar sugestões. Aí já não é reengenharia. Isso é característica de quê? Qualidade total, gestão da qualidade, participação de todos. Percebe? O Decreto 200, ele bebe na mesma fonte da gestão da qualidade, da reengenharia que nem existia na época, mas para o livro ser publicado em 1990, é porque isso já veio evoluindo até alguém colocar no livro. É nítido que o Decreto-Lei 200 bebe na mesma fonte da iniciativa privada, daquilo que as empresas criaram até então. Estabelecimento de mecanismos adequados à apresentação por parte dos servidores, nos vários níveis organizacionais, de suas reclamações e reivindicações. Olha que avanço, o servidor poder reclamar dentro do órgão, poder reivindicar coisas. E não ser rotulado por isso, não ser discriminado por isso, não ser deixado de lado, não perder sua função. É o que acontece hoje? Gente, vários professores da área de direito, conhecidos aqui em Brasília, que fizeram algumas denúncias dentro do Senado, são servidores do Senado, para questões que estavam impedindo a Lava Jato, estão passando por retaliação hoje. Não vou citar o nome desses professores por uma questão ética, mas são bem conhecidos. E que hoje passam por retaliações, porque justamente foram fazer aquilo que o papel determina. Denúncias éticas para uma comissão de ética, reivindicações, reclamações, pensando no bem-estar social. A gente sabe que a prática não é bem assim. Na prática, pensa duas vezes antes de reivindicar, de reclamar, de denunciar alguém. Mas na hora da prova, reivindique tudo, reclame tudo, denuncie tudo para a comissão de ética, né? Estímulo ao associativismo dos servidores para fins sociais e culturais. Pô, isso é iniciativa privada pura, cara. Criar associações de servidores dentro do órgão para atividades culturais internas, gerando bem-estar, diminuição do estresse, a questão de QVT, qualidade de vida no trabalho, tudo isso está inserido aqui no Decreto 200. Isso não seria excelente até para os dias de hoje, se fosse executado assim? E o texto é de 67 no meio de um regime militar. Olha que contradição. Porque a visão que a gente tem do regime militar não é algo ruim, algo que atrasou o país. Nenhum de nós aqui viveu a ditadura. Eu vivi o final da ditadura, eu era criança. Nasci em 75. Então nenhum de nós aqui viveu, né? Aparentemente, pela idade que cada um de vocês aparenta ter. Com exceção do Ney ali no fundo, que dá para perceber pela barba que ele é de 1920, 1930. Ele viu Getúlio Vargas, inclusive. Mas o que acontece? A gente não viveu. Só que o que nos dizem, quais as informações que nos chegam acerca da época do regime militar? Só coisa ruim. Não estou dizendo que foi bom. Não vivi, não sei. Mas pelo papel, a característica do papel é maravilhosa. Se fosse executada hoje já estaria bom, né? Imagina para a época. Aí percebe que eu já pulei para o artigo 95, ó, já fui lá para frente. Porque é aquilo que eu falei, do Decreto 200, você só tem que estudar aquilo que realmente interessa, das características. Jamais
reformas ministeriais e tudo mais. O artigo 95 já fala lá para o final. O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias à verificação da produtividade do pessoal a ser empregado em quaisquer atividades da administração direta ou de autarquia, visando a colocá-lo em níveis de competição com a atividade privada. Aqui está falando diretamente, não é mais característica velada não. Está aberto o jogo agora. Vamos copiar realmente a iniciativa privada. Competir, colocar o Estado como competidor de empresas privadas. Ou a evitar custos injustificáveis de operação, podendo, por via de decreto executivo ou medidas administrativas, adotar as soluções adequadas, inclusive eliminação de exigências de pessoal superiores, etc. Olha que interessante. Superiores determinam que precisam colocar mais servidores naquele órgão. O próprio órgão tem a liberdade de falar, não precisamos, e não contratar. E se isso fosse feito hoje? A gente sabe que hoje só iria entrar os peixinhos, só as indicações e tudo mais. Mas isso é descentralização de verdade. Sabe, do órgão, já que é descentralização, e o Estado é só um agente regulador, do órgão falar, Estado, isso não precisa. Você está determinando aqui mais servidores, mas o que a gente tem já está bom, já atende às necessidades. Isso é economia, cara, direta no bolso do cidadão. Né? Se isso fosse executado, seria maravilhoso. Nos termos da legislação trabalhista, poderão ser contratados especialistas para atender às exigências de trabalho técnico em institutos, órgãos de pesquisa e outras entidades especializadas da administração direta ou autarquia, segundo critérios que serão estabelecidos em regulamento. A consolidação da presença do staff, como a gente vê nas estruturas organizacionais, linear, funcional, lean staff. Aqui é o Decreto-Lei 200 dizendo, quando não tivermos conhecimento técnico para as coisas, teremos pessoas com esse conhecimento prestando serviço para a gente. Só que para o Brasil de hoje, permitindo uma liberdade dos órgãos em contratarem staff. Só vai ter staff. E esses staffs não serão especializados nas suas áreas. Serão filhos de deputados, serão filhos de empresário, né? Infelizmente. Por fim, os ministros de Estado, mediante prévia e específica autorização do Presidente da República, poderão contratar os serviços de consultores técnicos e especialistas por determinado período, nos termos da legislação trabalhista expressas pelo Decreto-Lei 900. Então, quer dizer, o que tem que ficar de essência disso que a gente viu do Decreto 200? Que obviamente não é inteiro e não é necessário estudar inteiro. Essas principais características de iniciativa privada que o Estado brasileiro tenta adotar a partir da publicação desse decreto. Disso que eu citei, criar esquemas, mapas mentais com essas palavras-chave. Questões então, vamos lá para as questões.